Muito bem, queridos. Na aula de hoje vamos falar acerca de interpretação bíblica. 9 princípios para interpretarmos corretamente as Escrituras. Então, todos lemos a Bíblia e deciframos ela de maneira subjetiva, o que ela vai significar para nós. E é a partir desse senso de significado, nós vamos interpretar a Bíblia. Isso é bastante comum, é nós interpretarmos e decifrarmos os textos bíblicos à luz do que aquele texto quer dizer para nós. Isso é a leitura devocional. Alguns princípios gerais precisam ser conhecidos e utilizados na interpretação, principalmente por professores e por pastores e por aqueles que estão mergulhando na teologia. Alguns princípios devem estar bem claros quando nos debruçamos sobre o texto bíblico. O primeiro seria a intenção do autor registrada nas escrituras, o que, por exemplo, Paulo queria falar aos romanos, o que Pedro queria falar nas suas epístolas e, consequentemente, qual foi o primeiro entendimento daqueles primeiros leitores. Isso a gente vai extrair do texto bíblico. Trazendo para hoje a palavra de ontem. É um grande desafio trazer, contextualizar a palavra que foi dita há anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, para o contexto que vivemos hoje. Um dos grandes desafios da interpretação bíblica é o desafio da cultura. A Bíblia ela foi escrita para pessoas de outro tempo. Isso pode parecer estranho para nós, mas eu vou explicar para vocês. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo ele está escrevendo para os Efésios, ele não estava pensando nos cristãos brasileiros. Ele estava pensando nos cristãos que estavam na cidade de Éfeso. Sua atenção estava voltada para as pessoas do século I e não para nós brasileiros do século XXI. O mesmo podemos dizer do autor do Apocalipse, João, quando escreve a sua obra. Ele vai utilizar várias vezes figuras de linguagem escritas e figuras simbólicas também, que era comum principalmente para os cristãos que estavam saindo do judaísmo daquele tempo, para poder se comunicar acerca de ser cristão e da fé cristã, sem que eles fossem denunciados por judeus e até mesmo por romanos. Em sua época, eram comuns escritos apocalípticos que buscavam transmitir mensagens para reforçar a fé em uma linguagem cheia de significados, cheia de simbolismos ocultos. Era comum na época de João, que é por volta do ano 90 depois de Cristo. Hoje, quando lemos a Epístola aos Efésios ou o Apocalipse, por exemplo, ficamos às vezes desnorteados com algumas expressões e ainda assim podemos compreendê-las. Ainda assim podemos ter um discernimento para compreender as escrituras, mesmo que o tempo da escrita para o tempo de leitura haja decorrido muito tempo. Daí podemos inferir que a primeira tarefa do intérprete bíblico é entender o que as escrituras significaram para os primeiros destinatários, para aqueles que estavam lendo pela primeira vez. Por exemplo, nós temos as cartas paulinas, as cartas de Pedro, as cartas de João. O que aqueles primeiros leitores entenderam daquelas cartas? E essa é uma tarefa difícil. Vai exigir da gente conhecer o contexto da época, a cultura da época, como se dava o cristianismo professado naquela época. Isso a gente vai conhecer melhor a partir do texto bíblico e também de dicionários bíblicos, de livros que vão falar da cultura da época. Então, a partir desse ponto de conhecer o contexto da época, nós vamos poder pegar aquela mensagem que foi dita pelos autores para os primeiros leitores e trazer contextualizada para o tempo de hoje. A partir desse ponto é que podemos estabelecer qual a aplicação daquela mensagem para o tempo que temos hoje. Serão válidos para hoje, por exemplo, o ósculo santo, que era um beijo na boca de outro homem, o véu no rosto para a oração. Para respondermos isso,
precisamos primeiro saber o, o que significa esse ósculo santo, o véu na sociedade daquele tempo. Somente a partir daí é que podemos transpor essa barreira cultural e fazer das escrituras algo vivo para o homem do século XXI. E aí tá representações do ósculo santo, o beijo de boca entre dois homens e o uso do véu na questão do templo ali. Então, isso era cultural da época. Embora esteja registrado nas escrituras, era cultura da época. A gente tem que ter um filtro, entender qual era a cultura da época e contextualizar para o nosso dia de hoje. Não é tirar aquilo que é de santo da escritura, mas é entender que determinados momentos em que a escritura foi redigida, em que ela foi passada para o papel, a influência cultural estava presente naquele escritor, naquele autor. E ele vai se utilizar daquela cultura para transmitir a mensagem para os seus primeiros leitores. E nós, hoje, mais de 2000 anos depois, temos que perceber isso para podermos contextualizar a mensagem que foi dita há muito tempo atrás e aplicarmos para a nossa vida devocional, para as nossas igrejas. Por isso, existem vários instrumentos disponíveis em língua portuguesa: dicionários, manuais, manuais introdutórios, comentários de livros, comentários bíblicos dedicados a reconstruir os templos daquele tempo, o tempo bíblico. Atlas geográfico que permitem visualizar o arranjo político geográfico dos tempos do Antigo e do Novo Testamento. Tudo isso nos auxilia para que possamos ser intérpretes melhores das Escrituras. Além disso, todo esse conhecimento introdutório pode ser conseguido em um só volume, por exemplo, numa Bíblia de comentário. Se o professor ou pregador não tem como adquirir uma biblioteca completa, poderá economizar bastante com uma Bíblia de estudo. 9 princípios úteis para a interpretação da Bíblia. É importante que conheçamos 9 regras que devem nortear o nosso trabalho de interpretação. O primeiro é a oração. Todo trabalho de interpretação deve começar com a oração. É necessário que nos cobramos com a proteção de Deus e convidemos o Espírito Santo para guiar nossa mente, a nossa atenção, porque Ele é o nosso mestre. O Espírito Santo, conforme fala lá em João 16, do verso 13 ao verso 14, ele foi enviado, o Paracletos, o nosso ajudador, para nos instruir acerca de tudo aquilo que Jesus já havia dito. Do mesmo modo, é ele quem nos mostra as profundezas da revelação de Deus. 1 Coríntios 2, do verso 10 ao verso 12, diz assim: mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então ele nos revelará as profundezas do conhecimento de Deus. E nós pedimos isso por meio da oração, que Deus nos revela gratuitamente quando nos debruçamos acerca das Escrituras Sagradas. Em outro lugar, a Escritura afirma que nosso conhecimento advém do fato de possuir uma unção do Espírito. 1 de João 2, verso 20, diz assim: e vos possuís unção, e vocês possuem unção, que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não adianta eu ler a Bíblia como se fosse um livro secular. Eu tenho que ler a Bíblia revestido dessa unção que vem do alto, que quer dizer uma direção do próprio Espírito de Deus que vem do alto para a minha e a sua vida. O verdadeiro entendimento da palavra advém vem em primeiro lugar desse contato íntimo e frequente com o intérprete, que é Deus, por meio da inspiração do próprio Espírito de Deus, revelando verdades das Sagradas Escrituras. Então, se eu quero entender as revelações profundas de Deus contidas nas Sagradas Escrituras,
é necessário um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Ele não vai revelar coisas novas além do que já está escrito, mas ele vai trazer claridade e entendimento daquilo que já está escrito. Descrição e prescrição. O que seria isso, professor? Bom, é preciso distinguir entre textos descritivos e textos prescritivos. Por exemplo, quando você vai ao médico e você ganha uma receita para comprar um determinado medicamento, você recebeu ali uma prescrição médica, a qual você deve seguir. E descrição? Descrição é quando eu estou contando uma história. Então, descritivo é o texto que vai descrever algo, que vai contar uma história, que vai narrar um acontecimento. O fato de algo ser contado na Bíblia não significa que o mesmo seja uma regra para hoje. Os relatos históricos de guerras, por exemplo, que a nação de Israel se envolveu, transmitem preciosas lições espirituais. No entanto, não devemos tirar dessas guerras, por exemplo, doutrinas espirituais, embora haja princípios, mas não doutrinas. Perdão. Então, textos descritivos não trazem na sua essência uma doutrina, mas contam uma história. Textos prescritivos, que vão prescrever, vão trazer para nós um ensinamento, uma doutrina. Por exemplo, o texto dos mandamentos. Por exemplo, Atos 15, que é o primeiro concílio da igreja, Mateus 5, que é o Sermão do Monte, são textos prescritivos que vão dar para a gente uma ordem, uma norma a que seguir. Outra dica é ir do simples para o mais complexo, do básico para o avançado. Pergunte sempre qual o significado mais simples, mais claro, mais singelo do texto. A Bíblia é um livro que pode ser entendido por todo cristão, seja do mais erudito, com a maior formação, ao semi-analfabeto. A verdade mais clara é sempre preferível ao posicionamento mais profundo. O básico é sempre melhor do que aquilo que é mais complexo. É melhor o feijão com arroz do que uma comida muito elaborada, falando português mais claro. Às vezes, aquilo que é mais complexo não necessariamente vai ter um entendimento claro. Então, eu vou preferir ficar com o simples da palavra de Deus. Isso não significa que todo o conteúdo bíblico seja fácil de entender. Em algumas partes da Bíblia, da palavra de Deus, precisamos de um auxílio adicional. E aqui que entra a contribuição de bons livros, de bons estudos, de uma Bíblia de estudo, de uma Bíblia que tem uma linguagem mais simples de ler, manuais, comentários que vão nos auxiliar. E não apenas isso, algumas passagens, mesmo assim, ficarão sem interpretação, por completa falta de informação, até mesmo do contexto da época. Mesmo o maior estudioso da Bíblia, que eu e você possamos conhecer, ele não pode falar que sabe tudo, porque não tem como. Por isso mesmo, devemos fugir de interpretações que venham exigir de nós verdadeiras ginásticas cerebrais, malabarismos de entendimento mental. Só devemos ir ao complexo, aquilo que é mais difícil de entender, só devemos ir a esses textos mais difíceis se houver indício de uma revelação progressiva. E o que é uma revelação progressiva? É o entendimento de fé que ele vai sendo construído do antigo e vai ganhando forma e entendimento à medida que os livros vão avançando e ganha-se uma revelação melhor no Novo Testamento. Por exemplo, a primeira vinda do Messias. O Messias ele é apontado como sombra da lei. Jesus, no Antigo Testamento, ele é sombra da lei. O tabernáculo aponta para ele. A Arca da Aliança aponta para ele. O posicionamento do tabernáculo, das cortinas, do Santo dos Santos, os sacrifícios dos animais,
tudo aponta para Jesus. Os profetas falavam acerca de Jesus, mas ainda não se há um entendimento claro. Isaías vai falar do servo sofredor em Isaías 53. E quando que nós temos um entendimento claro? A partir dos evangelhos e das cartas dos apóstolos. Aí a revelação de Jesus fica completa. Por isso que é uma revelação progressiva. Ela começa no Antigo Testamento e vai ganhando corpo, vai ganhando forma, entendimento, até que chega nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos. Cuidado com textos misteriosos, com textos que simplesmente não têm uma solução. Não dê atenção a textos obscuros. Pode parecer estranho, mas esse é um princípio que eu considero um dos mais importantes. Alguns indivíduos têm o prazer de vasculhar curiosidades que não vão servir para muita coisa, tais como curiosidades do tipo: quem era o jovem nu no final do Evangelho de Marcos? Os detalhes do batismo dos mortos que Paulo fala em 1 Coríntios, acerca da pregação de Cristo aos espíritos em prisão, em que é relatada na primeira carta de Pedro. São detalhes que não vão fazer a diferença na questão da nossa salvação. Mas tem gente que fica ansiosa, podemos colocar assim, de saber esses detalhes, de, por exemplo, discutir sexo dos anjos, que não vai fazer diferença para a salvação do cristão. Assim, perde-se tempo, e tempo precioso, analisando detalhes que são irrelevantes. Essa questão pode parecer um prato cheio para aqueles mais eruditos e técnicos da Bíblia, do Novo Testamento, mas na maioria das vezes dizem pouco para nós cristãos comuns. Portanto, vamos partir então do princípio que todas as principais doutrinas e ensinamentos para a nossa vida prática estão expostas de modo prático na palavra de Deus. Que ensinamentos são esses? O Antigo Testamento apontava para Jesus, os profetas apontavam para Jesus, Cristo vem nessa nova aliança, ele morre no meu e no seu lugar, ele nasce de uma virgem, ele morre no meu e no seu lugar, ele é crucificado, ali se dá a sua morte, ele ressuscita no terceiro dia, ascende aos céus em corpo humano e voltará. São questões básicas, doutrinárias da fé cristã. O que está além disso, a gente não precisa se apegar com tanta firmeza. Vamos ficar no feijão com arroz. Depois que o feijão com arroz estiver bem digerido, a gente vai poder partir para pratos mais elaborados, para questões mais complexas. Vamos do simples ao complexo, e não do complexo ao simples. Os textos complicados, por quanto sejam textos ainda assim bíblicos, eles são valiosos, mas não são fundamentais para a nossa fé. Por exemplo, ninguém vai deixar de ser salvo se não souber o significado do número 666 lá de Apocalipse 13, falando acerca da besta. Se um cristão sabe ou não o significado do 666 da besta, não vai influenciar na sua salvação. O trabalho do intérprete é apreender os ensinos claros e passá-los adiante. O trabalho do intérprete é pegar um ensino que vai fazer diferença para a vida cristã, que vai ser relevante para o cristão, e passar adiante esse ensino. Não devemos buscar decifrar mistérios, especializarmos em uma espécie de esoterismo cristão. O que a Bíblia não fala, ela não fala e está tudo bem. Eu não preciso ficar buscando elementos de outra religião, elementos do jornal, dos noticiários, para encaixar dentro da Bíblia para fazer sentido. Eu não preciso disso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é um princípio básico de interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E tem coisas que a Bíblia, por exemplo, questões relacionadas a fim dos tempos, perdão. A Bíblia não vai falar completamente. Existem lacunas em aberto.
Existem lacunas que não são explicadas. Eu não preciso pegar uma informação que está sendo vinculada na mídia, uma informação de outra religião e tentar adaptar o texto bíblico para aquilo fazer sentido. Pode até parecer que faz sentido, mas eu não preciso fazer esse encaixe. Porque se aquilo que foi me dado e é revelado a mim, é revelado para a minha e para a sua edificação. Deus assim permitiu, Deus assim o fez. Aquilo que não está tão visível na Bíblia, eu não preciso me debruçar porque não foi da vontade de Deus explicar aquilo literalmente. Um dia nós iremos ou não ter essas explicações. E se não tivermos, tudo bem, porque Deus é soberano. Ele sabe o que é para ser revelado para nós ou não. Porque até o próprio Senhor Jesus, quando em carne, aqui, quando habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, antes da crucificação, ele não sabia o tempo da sua segunda vinda. Ou seja, nem a tudo Deus revelou a nós. Claro que Jesus hoje ele sabe o dia da sua vinda, mas Filipenses 2 vai dizer que ele não usa da condição de ser igual a Deus, antes subjuga-se em forma humana. Então Jesus, na sua forma humana, ele não sabia acerca de quando ele voltaria. Claro que hoje, glorificado, ele sabe completamente quando voltará, porque agora há uma nova questão. Ele está à direita de Deus Pai. Ele ascendeu aos céus em corpo físico e está à direita de Deus Pai. Então, todas as coisas são compartilhadas. Mas quando ele estava aqui em figura humana, ele não usa da condição de ser igual a Deus, por isso ele não sabia. E se o próprio Senhor Jesus, quando em figura humana não sabia acerca da sua segunda vinda, quanto mais nós. Existem realmente questões difíceis a se entender na Bíblia. E não devemos ficar perdendo tempo com elas, mas nos debruçarmos sobre aquilo que é claro, sobre aquilo que é essencial para a vida cristã. Considere a revelação progressiva. A terra, Marcos 4, verso 28 diz assim: a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. Então há um processo. Primeiro a informação inicial. Essa informação vai ganhando corpo, vai sendo alimentada até que tenhamos a revelação completa. Algumas verdades foram reveladas somente no em semente, perdão. Algumas verdades foram reveladas como semente no Antigo Testamento e só no Novo Testamento tivemos a sua plena explicação, a sua plena expressão, como por exemplo o mistério de Cristo, a igreja, a nova dimensão da guarda do sábado, que hoje nós não precisamos guardar o sábado, conforme está lá no Concílio de Jerusalém, Atos 15. As coisas que devemos guardar advindas do judaísmo está lá positivado, escrito em Atos 15. A situação da vida após a morte são coisas, doutrinas que não estavam claras ainda no Antigo Testamento. Era uma semente, como Marcos fala no capítulo 4, no verso 28. E no Novo Testamento elas ganham uma expressão maior, um entendimento melhor. Por exemplo, a vinda de Cristo, a sua segunda vinda, a igreja, a questão de guardar a lei, que é a guarda do sábado, por exemplo, a vida após a morte. Então, deve-se considerar a revelação como progressiva no processo de interpretação. Nem toda a revelação está completa no Antigo Testamento, ela pode ter um entendimento melhor à luz do Novo Testamento. Alguém pode ler, por exemplo, Eclesiastes 9, verso 5, e cometer erros doutrinários, afirmando que os mortos não sabem de coisa alguma, como dizem os. Está lá no texto de Eclesiastes 9,5. Mas se eu ficar somente com essa informação e desconsiderar a revelação progressiva, eu vou acabar crendo como os adventistas,
que ensinam que depois da morte física, a pessoa fica inconsciente no túmulo, aguardando o dia da ressurreição. Essa é uma interpretação que desconsidera a revelação progressiva, porque Jesus fala em Lucas 16, na história do rico e do Lázaro, nós vemos que os dois ali estão mortos e têm consciência. Em Apocalipse 6, a alma dos mártires clama debaixo do altar do Senhor, clamando por justiça, porque eles sofreram injustiça enquanto estavam vivos. Eles estão agora mortos e clamam por justiça. Ou seja, há uma consciência no pós-morte. Se eu ficar somente com o entendimento de Eclesiastes e desconsiderar a revelação progressiva, é um erro doutrinário de interpretação bíblica. Os textos de Eclesiastes não podem ser interpretados sem considerarmos as passagens do Novo Testamento que falam sobre o estado intermediário dos mortos, quando estaremos com Cristo no céu e aguardando a sua ressurreição. Nesse caso, é notório que houve uma revelação que se deu de maneira progressiva, um entendimento que foi completado no Novo Testamento. Então, compare sempre a escritura com a própria escritura. É outra dica. O melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. A escritura revela o entendimento dela própria. É a autoatestação interna. Compare os primeiros versos encontrados com o restante desses mesmos versos na Escritura. Se houver reafirmação da verdade, principalmente no Novo Testamento, devemos fortemente considerá-los como convicção de doutrina. Por exemplo, eu encontrei um texto no Antigo Testamento, eu não entendi. Então, vou buscar na minha Bíblia, dentro dela, onde está esse mesmo texto, num contexto igual ou parecido. Se houver, principalmente, alguma reafirmação no Novo Testamento, eu estou usando a própria interpretação da Bíblia para interpretar ela própria. E isso é saudável, porque eu não preciso recorrer a fontes externas que podem eventualmente divergir e trazer um entendimento equivocado. Claro que o entendimento da cultura, da fonte externa, vai me ajudar muito, mas por vezes, dependendo da cultura, um entendimento pode significar A e outro entendimento que parece ser igual pode significar B. E quando eu utilizo a própria Bíblia para explicar ela própria, eu ganho mais entendimento, claridade acerca daquela passagem. Essa regra é chamada pelos intérpretes de analogia das escrituras. Bem utilizada, evita uma série de erros grosseiros de interpretação, porque eu estou usando a própria palavra de Deus para interpretar ela própria. É a analogia das escrituras. Não entendi uma passagem, não entendi um verso, eu procuro nas escrituras aonde tem uma passagem ou um verso com entendimento similar ou igual. E aí eu vou poder trazer mais claridade acerca desse verso, principalmente se tiver um entendimento semelhante no Novo Testamento. O intérprete realiza o seu trabalho convicto de que a escritura não se contradiz. Essa é uma regra clara. A escritura não se contradiz. Algumas verdades são, sim, difíceis de conciliar. Isso é verdade. Algumas verdades são difíceis de entender, mas isso não significa que essas verdades sejam excludentes. Várias vezes eu e você já nos deparamos com textos que são difíceis de entender. E quando buscamos na Escritura um outro texto que tenha mais ou menos o mesmo significado, mais ou menos o mesmo entendimento, vai trazer luz acerca daquele texto. Mas isso não quer dizer que seja que a Escritura está se contradizendo. Não, não é nada disso. Mas é que está ganhando luz aquele texto que eu li com base em outro texto. Não é uma contradição, é uma complementação de sentido. E a gente vê essa complementação de sentido geralmente na revelação progressiva. Quer ver um exemplo também? Quando falamos acerca da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Parece não fazer sentido, parece haver uma contradição.
quando lemos lá Romanos 9, que Deus escolhe os seus, quando lemos Efésios 1, verso 4, que Deus elegeu alguns antes da fundação do mundo, nós vemos ali textos que falam da soberania de Deus, mas também vemos outros textos que falam da responsabilidade humana, de corresponder a Deus com uma vida de santidade. Se não andar nos caminhos do Senhor, será lançado no lago de fogo e enxofre. Esses textos parecem não fazer sentido, parece um texto confrontar o outro. Romanos 9, falando da soberania de Deus, parece deixar de lado a responsabilidade humana do homem obedecer a Deus. Só parece. A isso nós temos uma explicação que nada mais é do que. Deixa eu ver se eu acho aqui no slide para você. Estou procurando aqui, eu não sei se eu coloquei no slide. Tá aqui, ó. Aqui encontramos uma antinomia. O que é uma antinomia? Conforme o dicionário Aurélio, é um conflito entre duas afirmações demonstradas ou que uma parece refutar a outra com igual rigor. É a questão da soberania de Deus e a questão da responsabilidade humana. Enquanto nós vemos versos que nós devemos obedecer a Deus para sermos aceitos por eles, nós vemos versos em que Deus nos aceitou antes da fundação do mundo. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós temos uma aparente contradição, que é essa antinomia. Mas o que isso mostra? Mostra que o pensamento, o desígnio de Deus está muito além do nosso. Mostra que o entendimento de Deus acerca do que é justo, do que é bom, do que é necessário para o homem ser salvo, do que é da sua magnitude, da sua infinitude, da sua glória, está muito além do nosso raciocínio humano. Por isso que nós não conseguimos entender com a mente humana quando Deus fala na sua palavra sobre o ato dele escolher as suas criaturas para serem salvos e o ato dessas criaturas obedecerem a Deus como resultado dessa salvação. Parece haver uma contradição. E esses textos parecem não se encaixar à luz do pensamento humano. Mas isso mostra o quão somos limitados, o quão nós somos dependentes da glória, do entendimento, da direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque mostra a nossa humanidade, mostra a nossa fragilidade, mostra o quão nós somos limitados em entender esse Deus que é infinito, esse Deus que é superabundante, que é glorioso, que é tremendo, que é criador dos céus e da terra. Ele dá vislumbre da sua glória na sua palavra, quando ele mostra que ele elege uns e quando o mesmo texto vai falar sobre a obediência para a questão da salvação. Ou seja, parece na nossa mente não se encaixar, mas na mente de Deus tudo faz sentido. E isso mostra o quão pequeno nós somos para entender a mente de Deus. Devemos tão somente aceitar como verdade fundamental das Escrituras. O problema não está nessas contradições, não está na Bíblia, mas sim na finitude humana, na finitude da nossa compreensão. O fato de não entendermos alguma coisa não significa que essa coisa esteja errada. Porque nós não entendemos, por exemplo, eu não sou médico ou biólogo, eu não entendo como é o meu sistema respiratório. E porque eu não entendo é porque está errado? Não, de maneira nenhuma. O professor ou o pregador deve ensinar tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana. Ambas, algumas perguntas vão ser, vão surgir, vão ser questionadas, mas é razoável que entendemos que não temos resposta para tudo.
que a resposta principal está na eternidade em Cristo Jesus, onde, de acordo com a sua vontade, nos será ou não revelado todas as coisas. Cuidado com as novas revelações, com aquilo que é moderninho, com aquilo que falam, tem uma nova revelação de Deus. A revelação de Deus está contida na Escritura. O que nós ganhamos é profundidade na revelação e não uma nova revelação. Quando falamos de interpretação, o Espírito Santo não nos concede uma nova revelação, e sim uma iluminação daquilo que já está escrito. Não há nova verdade a ser acrescentada, senão nós teríamos que colocar mais folhas na nossa Bíblia. Não há nova verdade a ser acrescentada sobre o texto bíblico. A nova iluminação, ou seja, o Espírito Santo nos mostrando detalhes que estão nas Sagradas Escrituras. É quando nós estamos passando por uma situação de aperto, por exemplo, num deserto, num vale, em que nós lemos um texto que já lemos várias vezes e aquele texto parece ter um sentido diferente para a nossa vida. Ali é Cristo saindo da letra, é Cristo saindo do papel e consolando o nosso coração. Isso não é uma nova revelação, mas é um aprofundamento naquilo que já está revelado. Somos incumbidos de entender a verdade e, sobre a unção do Espírito Santo, aplicar essa verdade. Não fomos chamados para descobrir coisas novas, mas para ensinar as velhas coisas que já são ensinadas há anos na igreja e essas maravilhosas verdades de forma nova, pois elas são sempre necessárias em nossa geração. Não fomos chamados para fazer inovação teológica, trazer uma nova verdade. Paulo fala lá ao povo da Galácia, aos crentes da Galácia, no capítulo 1, verso 8, ainda que eu, ou um anjo do céu, traga uma outra revelação, que não seja esta, seja esse considerado anátema. Ainda que um anjo do céu traga uma outra revelação, seja considerado maldito. Gálatas 1, verso 8. Então nós não fomos chamados para trazer uma nova revelação, mas para nos debruçarmos sobre as antigas e maravilhosas revelações contidas na palavra de Deus. Ficar com o básico e, a partir do básico, ir para aquilo que é mais difícil. E se não houver resposta, tá tudo bem. Eu não preciso trazer o jornal, as liturgias e ensinamentos de outras religiões para complementar o sentido bíblico. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Observe o contexto. Observar o contexto é fator primordial. Quando desconsiderarmos o contexto, estamos sujeitos a errar e vai falhar a nossa interpretação. Um exemplo clássico é Apocalipse 30, verso 20, que diz: Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Um verso bastante conhecido. Nós temos ouvido muitos pregadores que falam sobre esse convite do Senhor para que a pessoa aceite a Cristo na sua vida. Mas só que ali o contexto não é esse. Não é que o incrédulo aceite a Cristo na sua vida. Ali, aquela carta de Apocalipse 3:20 está falando de Jesus à igreja de Laodiceia, aos crentes que estavam na igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia. Então o versículo faz questão de mostrar que esses crentes que já creem em Jesus, Jesus o está batendo a porta para poder entrar e ter comunhão com esses crentes, desses que já estão convertidos. Não é para um apelo para crentes novos. Então o contexto faz toda a diferença. O texto estudado pode abranger apenas parte de um parágrafo ou mesmo um só versículo. É importante, então, estabelecer uma relação desse texto com o capítulo.
com a seção e com o restante do livro. Aí a gente vai ver a diferença de versículo, capítulo, seção e livro. Essa análise ampla e conjunta permite uma interpretação mais harmoniosa e equilibrada do texto. A interpretação deve levar em conta toda essa estrutura textual. Chamamos de contexto imediato, tudo aquilo que está próximo do texto que estamos estudando, ou seja, o parágrafo e o capítulo é o contexto imediato. Chamamos agora de contexto remoto tudo aquilo que está mais distante daquele texto, mas ao mesmo tempo também abrange o texto que está sendo estudado. Por exemplo, as seções, que são as divisões do livro, e o livro todo em si, né? Então, por exemplo, botei aqui para você, livro de João. Esse livro pode ser dividido em duas partes, ou seja, duas seções. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 13, é livro dos sinais, e do capítulo 14 ao 21, o livro da glória. Então, o livro de João ele é dividido em livro de sinais, de 1 a 13, e de 14 a 21, livro da glória. Duas seções. O objetivo do livro, qual é o objetivo do livro de João? Gerar fé nos leitores de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o objetivo principal do livro de João. Seção é uma divisão maior do livro. Qual o livro todo? O livro de João. A seção é, no caso, como dividimos aqui, livro dos sinais, do capítulo 1 ao capítulo 13, e livro da glória, do capítulo 14 ao capítulo 21. No caso do Evangelho de João, podemos afirmar que existem duas grandes seções, sinais e glória. O capítulo é uma unidade menor dentro da seção. Uma unidade menor dentro da seção. É interessante dividirmos os parágrafos dentro dos capítulos. Nós temos o capítulo e dentro do capítulo os parágrafos, para entendermos melhor o texto. E a perícope, ou texto analisado, é a unidade menor dentro do capítulo. Pode abranger um ou mais parágrafos, um ou mais versos. Perícope é um trecho onde, por exemplo, de um ou dois versículos em que eu vou ter um sentido completo, de só uma pessoa falando, de só um profeta falando, de só um relato, de só um local. Perícope é um ou no máximo dois versos que vão transmitir uma ideia completa. Quando já mudar para quem está falando, o que está falando, para quem está falando, o local que está falando, quando isso mudar, então eu já vou estar em outra perícope. O que é perícope? Nós temos os versículos dentro do capítulo e o conjunto de um ou no máximo dois capítulos, eu vou ter um enunciado, uma perícope, que vai me trazer o sentido completo daquele um ou dois versículos. Entende? Quando mudar o autor da perícope, aquele que está falando, aquele que está proferindo, aquele que está anunciando, o tempo, o lugar, o espaço, então eu já estou em outra perícope. Então, perícopes são subdivisões dentro do capítulo, que vão me dar um sentido completo daquela subdivisão. Em Romanos, nós temos perícopes extensas. Por exemplo, Romanos 8 e Romanos 9 era para ser um capítulo só. Não era para ser dividido em dois, porque o sentido todo está em complemento um com o outro. No Antigo Testamento, nós temos perícopes menores. Jeremias 33, Êxodo 8, verso 7. Nós temos dentro desses capítulos trechos que transmitem um sentido completo. Geralmente o profeta falando assim: assim te diz o Senhor,
que vocês se afastaram do caminho, corromperam o ensinamento, levaram meu povo à destruição. Temos um sentido completo. Já as perícopes do Novo Testamento são mais extensas. Por isso que é melhor pregarmos um ou dois versículos, para aprofundarmos no sentido do texto. Ensinar um ou dois versículos. Quanto maior o ensinamento e a exposição do texto bíblico, mais superficial fica. Claro que há todo um contexto. Se eu quero passar uma pregação de entender determinado capítulo, vai ser uma pregação mais superficial. Agora, se eu quero passar uma pregação em que eu vou mergulhar em um, dois ou três versículos, vai ser uma pregação mais esmiuçada. Tudo tem um objetivo, depende da intenção do pregador em expor o texto bíblico. Devemos sempre perguntar ao texto qual o contexto próximo. O parágrafo está tratando de que tema? E o capítulo está tratando de qual tema? E a seção, que é onde está inserido o capítulo, está tratando de qual tema? Aqui estabeleceremos uma relação entre os elementos do texto: o livro, as seções, o capítulo e o versículo. E estaremos mais aptos a discernir o significado daquela passagem. Texto tirado do contexto é pretexto. Muita gente pega texto, coloca e faz uma pregação em cima desse texto, sem considerar o contexto imediato e o contexto mais distante. Então, pregação de texto fora de contexto é pretexto para tudo aquilo que eu quiser. Eu posso até mesmo utilizar a Bíblia para dizer que Deus não existe, se eu não levar em conta o contexto. Interpretação alegórica ou literal? Interpretação alegórica ou literal? Ao interpretarmos um texto, fujamos da interpretação alegórica. O texto normalmente significa aquilo que está escrito mesmo. Em ocasiões, iremos nos defrontar com figuras de linguagem, com analogias. Cristo, por exemplo, nos diz no Evangelho segundo João, no capítulo 10, verso 7, que ele é a porta. Obviamente, pelo uso da razão, Jesus não é uma porta, por exemplo, de madeira, mas ele é a porta, que quem passa por ele achará o caminho verdadeiro. Ou seja, Jesus está falando de si usando uma figura de linguagem, uma alegoria. Nesse caso, o bom senso nos diz aqui que cabe uma interpretação que é simbólica. Em outras situações, porém, devemos cuidar para não alegorizar, não usar de simbolismo aquilo que é literal. Certa vez, uma pregação sobre o casamento de Isaac, relatado em Gênesis 24, o pregador disse que o servo de Abraão era um tipo que apontava para o Espírito Santo e que Rebeca era um símbolo da igreja. Se formos utilizar esses artifícios em nossa interpretação, poderemos transformar o texto no que quisermos. Dá para alegorizar e transformar o texto no que quiser. Isso não faz sentido. Ali é uma história real, contando fatos reais com personagens reais. Não é para ficar ressignificando o texto, fazendo essa interpretação alegórica, simbólica. Não é saudável isso. Devemos levar a Bíblia a sério. Os casos onde não estiver claro uma figura de linguagem ou onde o estilo da literatura não for claramente figurativo, tais como Salmos, Apocalipse, devemos sempre interpretar literalmente. Sempre que possível, interprete de maneira literal. Isso é uma regra básica. Agora, tem livros que vão se basear muito em figuras de linguagem, em alegorias, como Salmos, como Apocalipse, como o livro de Daniel, o sonho de Daniel. O bom senso e a liderança do Espírito Santo nos garantirão um resultado nessa empreitada de interpretação. Bom, andando de bicicleta nas ruas do Antigo e do Novo Testamento, eu queria te encorajar aqui. Sei que inicialmente a observação dos princípios que a gente viu
poderá parecer um pouco complicado, isso é verdade. Alguns, vendo a grandeza da tarefa, poderão até pensar em desistir. Eu quero incentivá-los a perseverarem como uma criança anda de bicicleta. Ela dá duas pedaladas, cai, depois levanta, volta a andar, dá três, quatro pedaladas, cai, mas uma hora a recompensa vai chegar, o entendimento claro, pleno vai chegar. Deus recompensará nossos esforços e se buscarmos entender melhor a sua palavra. Porque o maior interessado em que venhamos entender a sua palavra é Ele mesmo. A situação assemelha-se a andar de bicicleta. Nas primeiras vezes que tentamos, tivemos dificuldades e foi natural. Alguém nos empurrava e, mesmo com rodinhas, levávamos alguns tombos. Com o tempo, porém, tiramos as rodinhas, passamos a andar sem auxílio de ninguém e a percorrer longas distâncias, porque ganhamos confiança e coordenação. E assim é com a interpretação bíblica. Com a ajuda de Deus, nós vamos ganhando confiança para ler o texto e vamos ganhando coordenação com a nossa Bíblia, com os textos que estamos lendo e vamos começar a andar sobre a direção do Espírito Santo, fazendo uma interpretação sadia, levando em consideração o contexto imediato, o contexto distante, a Bíblia interpretando a própria Bíblia, o contexto cultural e contextualizando a aplicação da Bíblia para os dias de hoje em nossos estudos e pregações. No caso da interpretação bíblica, jamais poderemos dispensar a ajuda do nosso treinador, o Espírito Santo. Ele sempre estará conosco no caminho, e nosso destino será a terra da boa doutrina, de onde poderemos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo e desfrutar por ele do gostoso fruto da árvore da vida. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para sempre. Amém. Então, espero que você tenha entendido. Reveja esse vídeo, tome nota, anote os princípios de interpretação. Não coloque aquilo que está de fora da Bíblia, jornais, doutrinas de outras religiões, nas lacunas que a Bíblia intencionalmente deixa em branco, que Deus não se preocupa em responder. Vá da explicação simples, se alimente bem do feijão com arroz para poder ir para explicações mais complexas. Cresça no entendimento da palavra de Deus. Use uma Bíblia de estudo. Use dicionários bíblicos. Veja o contexto que aquela passagem está inserida, para quem fala, o que fala, e tenha uma interpretação sadia. Não utilize textos sem contexto na sua pregação. Ainda que você utilize na sua pregação um ou dois versículos, exponha o contexto que aquele um ou dois versículos estão encaixados na sua Bíblia. Por exemplo, vou ler o versículo 1 e 2 de Gênesis 1. Então, antes de eu ler o versículo 1 e 2, eu vou explicar em que situação aquele versículo está encaixado, para quem foi dito, quando foi escrito, por que foi falado daquela maneira, o contexto todo da passagem. E a partir disso eu vou mergulhar nesse um ou dois versículos que eu escolhi para pregar. Então, se eu quero pregar somente um ou dois versículos, antes de eu entrar no texto, eu tenho que situar quem está me ouvindo no contexto que está aquele versículo, para que possa trazer um entendimento mais claro daquela palavra que eu estou expondo das Escrituras. Amém? E com isso nós chegamos ao fim da nossa aula. Graça e paz, queridos. Até a próxima.